só, a democracia, ela não é democrática de verdade. Nós estamos falando aqui de um processo de corrupção que existe para que a classe dominante obtenha vantagem perante a população trabalhadora. E isso pode se dar de forma escamoteada, como disse a Flávia, ou isso pode se dar de forma aberta e perceptível, etc. Eu tenho certeza que tem uma série de mecanismos regulados aí pelas leis, pelas constituições, pelo Estado burguês, que estão completamente escamoteados, nós não temos nem noção. E se a gente fosse atrás, a gente veria a quantidade de corrupção e de obtenção de vantagens econômicas políticas que está dada ali. E tem outros processos que se dão perante nós. As eleições nas democracias burguesas são parte desses processos que se dão perante os nossos olhos. E elas não significam uma participação popular de verdade. Mesmo no processo que é dito perante os nossos olhos, que é um momento de maior participação social, que ali nós estamos de igual para igual, que aqui ninguém está querendo tirar vantagem de ninguém, todo mundo vai competir em pé de igualdade, mesmo neste momento, não tem, assim, democracia. Se mesmo essas coisas não são democráticas... Está sugerindo, pelo que me parece, que existe uma espécie de igualdade de corrupção em democracias liberais e regimes socialistas. Não tem equidade, não tem benefícios para o povo trabalhador, imagina aquelas que os próprios mecanismos do capitalismo escondem da maioria do povo. Tem uma coisa que é muito importante e eu acho que a gente precisa retornar para um aspecto filosófico anterior, que é a respeito da suposta imoralidade da propriedade privada, porque eu vejo que isso já é um problema intrínseco para os marxistas, mas na minha percepção isso não é necessariamente uma troca injusta, isso pode ser negociado e... não somente porque existe a possibilidade de negociação, mas porque a gente percebe que isso proporciona, de fato, um maior desenvolvimento e também prosperidade em inúmeros países que assumiram esse modelo de sociedade, desse modelo de trocas de mercado. E a gente percebe que em países em que não há o modelo de propriedade privada, isso acaba acarretando em desincentivo à inovação, desincentivo à produtividade e, portanto, também de desenvolvimento e de distribuição de riqueza. Quais são os critérios normativos que são usados para se determinar que a propriedade privada ela é intrinsecamente imoral, sendo que, através dela, ela proporciona uma maior liberdade de competitividade, de desenvolvimento econômico, produção de riqueza, portanto, de distribuição desses recursos, que vai proporcionar também maior qualidade de vida para todas as pessoas, ou pelo menos para um maior número de pessoas, em comparação com outros períodos da história. Geralmente eu vejo os marxistas afirmando que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. Isso não tem nenhum dado empírico para se provar tal. Não existe. Se a gente for analisar a partir do século XX, aliás, do século XIX até o século XX, a gente percebe que antes, nesse período, pelo menos, a maior parte esmagadora da população mundial passava fome, estava em pobreza e extrema pobreza. Hoje em dia, é cerca de 1% de pessoas que realmente estão em uma situação de pobreza e de extrema pobreza. E não somente isso melhorou, na verdade, os índices de IDH melhoraram, o nível de corrupção também reduziu, o nível de expectativa de vida também subiu, o nível de alfabetismo também subiu, o nível de educação também subiu. Em vários sentidos, isso melhorou não somente a vida dos... Bom, essa fala aqui da Glanda, né? Acho que é o nome dela. Tem um poder destrutivo, né? Diante da visão marxista. Pelo menos a visão que esses debatedores comunistas estão apresentando. Ela tem uma força realmente destrutiva. Porque se você defende que a relação de propriedade privada imagina o que eles consideram mais propriamente capitalista, né? Se você prova que ela, na verdade, tem produzido riqueza para a humanidade e não diminuído riqueza, né? Ainda que envolva, por exemplo, maior concentração dessa riqueza, né? Ainda que a maior parte dessa riqueza que ela está produzindo vá para as mesmas pessoas, vá para uma classe dominante, se isso, no entanto, se está trazendo, no entanto, riqueza também para as pessoas mais pobres, isso já prova, né, a tese capitalista e mais, refuta a tese que os comunistas apresentaram de que, basicamente, a economia é um jogo de soma zero, né? Ou seja, de que necessariamente se a classe dominante ganha dinheiro, a classe inferior perde dinheiro, a classe proletária perde dinheiro, perde riqueza. Então, essa tese que a Glenda está trazendo aqui pra gente, ela refuta, né, uma tese fundamental do pensamento desses comunistas. Não sei se dá pra dizer que uma tese é essencial, não sei se é uma premissa essencial do pensamento marxista, né? Não conheço muito de marxismo o suficiente para afirmar uma coisa do tipo, mas refuta uma tese muito importante para os comunistas que estão debatendo aqui nesse debate, né? Agora, qual que é a dificuldade aqui? É que o que a Glenda faz é basicamente o que o Douglas Walton chama de uma prova externa, ou seja, ela está dizendo que as pesquisas mostram que isso aconteceu. E aí, né, como que durante o debate você pode confiar na fonte da Glenda? Se ela não está trazendo para você essas fontes, se ela não está trazendo para você esses números. Então, não que isso seja intrinsecamente um problema, do ponto de vista da argumentação da Glenda, né? Não é que isso torna o argumento dela ruim, não é isso, mas é uma limitação, digamos assim. Enquanto não for esclarecida, não tem um poder de cogência como poderia ter. Se ela provar que isso é verdade, ela refutou essas pessoas, né? Ela refutou esses três comunistas. Agora, se ela só dizer que existem pesquisas, né, não citar as fontes e tudo mais, mantém essa refutação em suspenso. Enquanto você não validar que realmente existem tais pesquisas, realmente esses números são comprovados, a sua refutação está em suspenso. Não tem como a gente ter certeza que ela realmente refutou essa tese desses comunistas.
mas também das mulheres e inúmeras outras minorias, justamente através desse aumento de produtividade. Glande. É Glenda o nome dela? Tá bom. Que ocorreu principalmente a partir dos anos 60 pela Revolução Verde, que criou inúmeras tecnologias e que aumentou, portanto, a produtividade e o acesso a recursos e distribuição deles. Eu queria viver nesse mundo que você está falando aí, porque eu desconheço. Está melhor que a propaganda dos políticos na TV, porque parece que está tudo melhorando no capitalismo. Nós estamos vendo a tecnologia se desenvolvendo pra caramba, as pessoas trabalhando pra caramba. Nós estamos voltando numa situação pré-capitalista praticamente das condições de trabalho. Estão destruindo toda a CLT e as pessoas estão trabalhando, não é mais 8 horas como a gente tinha com a jornada da CLT. Nós estamos vendo as pessoas trabalharem 10, 12 horas. Tem gente que está trabalhando até mais sem folga, numa semana inteira. Esse argumento da Flávia pode até servir como uma comparação entre dois momentos diferentes da fase capitalista. Mas o que a Glenda, é Glenda, certo? O que a Glenda está dizendo é uma comparação com o regime pré-capitalista, especificamente ela fala antes do século XIX, se não me engano. Então a comparação entre dois momentos durante o capitalismo não é a comparação que ela está fazendo. Ela está fazendo uma comparação a partir do século XIX com os séculos anteriores. É à toa que a luta pelo fim da escala 6x1 explodiu. Por quê? Porque todo mundo se identifica com essa pauta. Sempre teve, né? Eu mesmo trabalhei na escala 6x1 quando tinha 18 anos no telemarketing. Mas nunca foi tão generalizado. Acho que as pessoas estão trabalhando demais, isso é verdade. Mas eu sou totalmente contra o excesso de trabalho. Eu acho que é uma coisa que faz muito mal para o ser humano. Agora, eu não conheço a vida de todo mundo. Não sei se seria possível atingir o estado de riqueza atual da humanidade, ou mesmo produzir as condições econômicas que nós temos hoje, em que uma quantidade muito menor de pessoas vive em condição de miséria em relação a antes, sem essa quantidade de trabalho. Não estou dizendo que é nem que não é. Quando eu digo que eu não sei, eu estou dizendo que eu realmente não sei se seria possível. Agora, de fato, eu parto dessa premissa de que realmente a escala 6x1, de 8 horas de trabalho por dia ou até mais, não é uma coisa saudável, inclusive para a mente. Então eu parto realmente dessa premissa e nesse ponto eu concordo com ela, obviamente. Mas veja que o ponto aqui não é exclusivamente, pelo menos, a qualidade de vida. Aqui você está falando de condições econômicas. Então, você bater nesse ponto, você não refuta a tese geral da Glenda que se aplica de forma generalizada à questão econômica, principalmente, pelo menos. O mais interessante de debater com os não marxistas é a dificuldade que vocês têm de enxergar o mundo como uma totalidade. E isso é impressionante, porque vocês sempre usam a exceção para justificar a regra. Então, sempre traz o exemplo da Suécia, não sei o quê. Mas a gente tem que pensar que o mundo é conectado, que o capitalismo está no mundo todo. E que alguns países, sim, exploram outros países. O que justifica que, em um determinado país, você tem uma determinada qualidade de vida, mas às custas também da exploração em outros países. Eu acho bastante curioso, quando debato com comunistas, socialistas, que eu sempre vejo que há uma negação das experiências que chegaram mais próximo ao que vocês acreditam. Você citou o caso da Venezuela como um governo da burguesia. Nem sei se os três concordam com essa afirmação, mas o que a gente viu no processo da Venezuela é um processo socialista, onde a gente viu diversas coisas sendo estatizadas pelo governo de Chávez, depois pelo governo de Maduro, o que gerou um absoluto caos econômico, gerou as prateleiras dos supermercados vazias, gerou problema de produção, gerou desincentivo à competitividade. Então, eu acho muito curioso, e a gente acho que vai ver isso ao longo do debate, que sempre vai ter uma negação das experiências socialistas e que, no fundo, nunca é aquilo que vocês acreditam. E nem estou me referindo a vocês três, mas aos autores socialistas, comunistas, tinham chamado... Eu acho que aí, basicamente, o que ele está sugerindo, basicamente, é uma espécie de envenenamento do poço, né, em que, na verdade, eles estão negando que a Venezuela seja socialista por um interesse, né, estratégico, retórico, de evitar trazer um tão mau exemplo como a Venezuela para dentro do seu corpo, né, de crenças. É basicamente essa acusação dele. Agora, qual que é a dificuldade? Você tem que imaginar um sistema de ideias, como, por exemplo, o socialismo, como um conjunto de diversas proposições, né? Tem a proposição P1, proposição P2, proposição P3, P4, P5, etc. E nesse corpo de ideias, você pode assumir que, no entanto, as ideias essenciais são, sei lá, P1 e P2. E P3 e P4 e P5 não são proposições essenciais, né? Ou seja, se um sistema político, sei lá, empregasse P1 e P2, isso já seria o suficiente para considerá-lo socialista. Ainda que seja desejável, ainda que seja, digamos assim, um sistema de socialismo mais puro, né, mais perfeito, um socialismo mais perfeito, aquele que agregasse P4, P3 e P5 também. Mas o que é essencial é P1 e P2. Então o que é necessário é ter essa clareza em relação a quais
medidas são consideradas como essenciais para considerar ou não um regime socialista ou não. Então você percebe aqui que o que falta é até uma certa clareza lógica de compreender isso que a gente está falando aqui, que é uma coisa super simples, inclusive, para a gente poder definir um sistema como socialista ou não. A partir do momento em que você tem clareza em relação ao que é essencial e o que é acidental no socialismo, você consegue, de forma muito mais algorítmica, determinar que uma coisa é socialismo ou que não é socialismo. Agora, existe uma outra forma também de você entender os sistemas que não assume, por exemplo, uma ideia de essência. Então, não é como se existisse uma essência socialista, que se um sistema tiver esses elementos específicos, ele vai ser considerado univocamente um socialismo. Pode dizer que existem graus de socialismo. Você pode dizer, então, que, na verdade, o socialismo perfeito seria um socialismo que tivesse todas essas proposições, ou seja, você tem uma espécie de arranjo de diversos acidentes que, se unidos, eles formam um socialismo. Se você tiver somente partes isoladas, como P3, sei lá, num sistema, ele não é socialismo ainda. Não é socialismo, precisa ter mais dessas proposições incorporadas para ser efetivamente socialismo. E aí você tem, até uma espécie de falta de clareza, de vagueza em relação à determinação do que é socialismo. Porque a gente tem certeza que um sistema que tem todas essas proposições, ele vai ser necessariamente socialista e, que se ele tiver somente se ele não tiver nenhuma dessas, ele não vai ser socialista. Mas e os intermediários? O que tem uma somente? O que tem duas, o que tem três, ele é socialista ou não? Vai existir uma certa vagueza em relação à determinação desses regimes como socialistas ou não. E aí que entra o pulo do gato, que uma pessoa interessada, uma pessoa desonesta, ela pode precisamente se aproveitar dessa vagueza justamente para manipular, num debate, se uma coisa é socialista ou não. Então eu cito como exemplo uma pesquisa, um tipo de pesquisa que se espalha bastante, entre os direitistas, aquela coisa do negro. Então se você está fazendo uma investigação, por exemplo, com relação a qual porcentagem da população pobre que é negra, aí você inclui os pardos na definição de negro. Você tem um conceito de negro um pouco mais abrangente. E se você vai fazer uma pesquisa em relação a qual porcentagem da população é rica que é negra, ou qual porcentagem da população, sei lá, de pessoas com empregos melhores, com condições de vida melhores, são negras, aí você exclui os pardos. Então você manipula esse grupo intermediário de forma consciente e proposital para incluí-los na estatística quando isso é interessante e excluí-los da estatística quando isso não é interessante. Então realmente, quando você tem um sistema de ideias assim, em que você não admite proposições essenciais, mas você admite que existe uma acumulação de propriedades que esse sistema precisa possuir para ser socialista, você permite com mais facilidade esse estilo de argumentação específica ser usada de forma sofística, de forma enganosa, etc. Então, claro que, não preciso nem falar, é óbvio que esse estilo de argumentação é um estilo desonesto, é uma coisa que não deve ser feita. Então, esse é o cuidado. Então, vejam aqui como realmente a lógica, ela serve justamente para atuar na ordenação das nossas ideias, na transparência das nossas ideias. E essa é a importância de estudar lógica, tanto do ponto de vista argumentativo, então para você conseguir argumentar melhor, convencer melhor os seus oponentes. Por exemplo, se ele esqueci o nome desse rapaz, mas é o cara do MBL, e ele explicasse isso de forma mais clara, ele potencialmente teria um poder muito mais persuasivo diante dos seus oponentes e até diante do público. Se ele conseguisse, por exemplo, apontar como os seus oponentes estão conscientemente usando dessa vagueza para manipular a realidade. Ou até mesmo os comunistas, se eles usassem essas informações, explicassem as coisas com essa clareza e expusesse, por exemplo, as condições para um país ser socialista e por que a Venezuela, portanto, não é socialista, já que não cumpre com essas condições, eles também teriam um poder muito mais persuasivo para convencer o público e convencer os seus oponentes de que a Venezuela realmente não é socialista. Então a lógica, ela atua nesse poder persuasivo e atua também no próprio aprofundamento das suas ideias, no seu próprio estudo, na própria compreensão das coisas que você estuda. Se você tiver uma noção mais clara como essa de lógica, você consegue muito melhor compreender um fenômeno como o socialismo. Você consegue ter uma compreensão muito mais profunda disso aí, e muito mais clara também. Então essa é a importância da lógica. E se você tem interesse em estudar lógica, o link da nossa escola de lógica, o ingrediente, está aqui na descrição para você aprofundar os seus estudos. Baruch, a cada experiência malograda, mal sucedida do socialismo, ele dizia que, veja bem, isso não foi o socialismo de verdade, não foi o comunismo e nunca chega de verdade no que vocês acreditam, sempre negando aquilo que se tem historicamente. Democracia liberal. Talvez tenha sido uma generalização um pouco desonesta dele, porque eles assumiram, por exemplo, a União Soviética como socialista e assumiram também que, mesmo depois do período stalinista, continuou sendo socialismo, embora tenha tido problemas e tenha sido um socialismo inferior na perspectiva deles. Então talvez seja uma generalização um pouco apressada por parte dele. Não é compatível com igualdade social. Deixa eu ver qual que é a tese da apresentação.
A democracia liberal, que, como eu disse, eu prefiro chamar de democracia burguesa, né, ou ricocracia, é uma democracia, na verdade, que está em crise, né? Eu acho que é importante considerar que quando a gente fala da democracia, a gente não está falando só da eleição, do direito ao voto, das decisões políticas, mas também tem a ver com a garantia dos direitos sociais. Esses dias eu estava andando nas ruas lá da Brasilândia e vi uma frase que eu achei bem interessante. Democracia sem moradia, sem saúde e educação para a maioria, é uma concha vazia. E, de fato, é isso, porque o capitalismo ele não tem garantido esses direitos básicos para a maior parte da população. Essa frase ela pode ser resumida em uma síntese bastante breve, que é colonialismo e imperialismo. As democracias liberais conseguiram constituir os seus acúmulos, né, de propriedade, de recursos e tal, a partir de um amplo processo de dominação política muito brutal sobre o território inteiro, né, do planeta. O Império Britânico, em 1915, controlava 25% do globo terrestre, né? E isso acaba permitindo com que vários processos sejam garantidos nesse território e, provavelmente, né, eles vão falar sobre a garantia desses direitos, né, da social-democracia e tal, mas que são produtos exatamente da pressão que existia como uma resposta à organização histórica dos países socialistas, que estavam ali mostrando momentos de ascensão, momentos de garantia de direitos, né, de garantia de recursos materiais, de vida, de garantia salarial, etc., e que precisavam ser respondidos para que a classe trabalhadora se desarticulasse internamente e garantisse assim que os comunistas ou os sindicatos ou essas organizações não ganhassem esse protagonismo nesse contexto, né? Isso acho que fundamental de ser colocado, e também fundamental de ser colocado que essa democracia liberal como um baluarte, né, como uma base para cumprimento de igualdade social, ela não pode ser vista na mesma medida sobre todos os lugares, porque a democracia liberal que existe na Inglaterra ou que existe na França é uma democracia liberal que vai operar de um jeito diferente com relação à democracia liberal brasileira, porque lá naquela democracia a gente tem alguns direitos que são conquistados pelos trabalhadores, mas você não tem a mesma garantia de direitos para os trabalhadores imigrantes, por exemplo. Você não tem a mesma garantia de... Mas esse problema também não acontece no socialismo, como vocês acabaram de sugerir, né? Ou seja, existem regimes socialistas superiores e inferiores. As mulheres trabalhadoras, por exemplo. O próprio Estados Unidos, né, que são o exemplo aí, né, de democracia liberal nos anos 60, tinha literalmente no seu território leis de apartheid, né, leis que segregavam politicamente, que restringiam o acesso de direitos básicos para as populações afro-americanas dos estados do sul. Então, acho que fazer esse balanço é importante, porque essa igualdade social, ela não vai nunca ser obtida dentro do plano da democracia liberal, justamente porque ela depende do processo de exploração da classe trabalhadora, seja na ordem nacional, na ordem doméstica, né, como é o caso da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, ou na própria ordem mundial capitalista, né, do imperialismo, que é o fato de que a gente tem uma democracia liberal aqui no Brasil e que a população, e que na verdade a economia aqui é organizada sob os modos do capitalismo dependente, em que a gente tem trabalhadores que são superexplorados, em que a gente tem uma primarização completa da economia, em que a gente tem a continuidade de muitos privilégios, de muitas coisas que, no final das contas, garante a continuidade desse sistema, né, que garante essa legitimidade que, enfim, que não conseguiu construir essa verdadeira emancipação, né, uma emancipação concreta, material, da economia política, uma emancipação para além da garantia de um direito civil, né, de um direito no papel, de um direito contratual ou qualquer coisa que o valha. Evidente que uma democracia, ela é um terreno que nós vamos defender mais e defender as liberdades democráticas do que em relação ao regime ditatorial. Inclusive para a gente poder ter liberdade política de expressar as nossas ideias para lutar contra e para suprimir essa democracia e construir a democracia operária, a ditadura do proletariado, como nós debatemos aqui. Mas acho que o debate da democracia tem muito a ver com o problema do Estado, o Estado burguês. Porque, de fato, não é uma concha vazia. O Estado existe como um aparato imbuído de conteúdo de classe. E para nós, qual é o divisor de águas? O divisor de águas é o debate da classe social. Nós entendemos que a sociedade está dividida por um antagonismo, que é que existe uma classe que explora a outra, que é a burguesia, que compra a força de trabalho da maioria da população, que são os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho. E o Estado ele serve como instrumento de dominação. O que isso quer dizer? É que mesmo uma democracia que parece melhor está a serviço desse tipo de projeto. Então, quando nós vemos, por exemplo, as leis, as constituições, etc. Evidente que nós vamos lutar para fazer valer o interesse dos trabalhadores nas leis, mas as leis e todo o sistema jurídico existe para regulamentar a exploração de uma classe sobre outra. Então, não é possível a gente falar em igualdade de direitos numa sociedade que funciona dessa maneira. Ela fala de igualdade de direitos, mas eu não sei nem se isso é uma premissa que eles concordariam com ela, né? Com o mundo se tornando cada vez mais capitalista, a gente viu a miséria diminuindo. Ou seja, a gente viu os países se tornando países com menor desigualdade. Tanto é que se a gente colocar em comparação os países que têm o maior índice de liberdade econômica, são os países que asseguram. Pois é. Até agora, essa resposta
essa objeção que a Glenda trouxe não foi respondida absolutamente por eles, né? Eles basicamente negaram, né? Disseram que não é assim. Como nós vimos, a Flávia fez uma falsa comparação ali, enquanto a Glenda comparava a sociedade, né, a humanidade pós-século XIX com a humanidade antes do século XIX. A Flávia trouxe comparações, né, internamente da sociedade pós-século XIX. Então, esse ponto que ela trouxe simplesmente não foi respondido. E é um ponto, como nós vimos, fundamental de ser respondido. Maior igualdade social. Ou seja, a democracia liberal ela é fundamental para que se garanta a igualdade social. Eu concordo com vocês que a democracia liberal está em crise no planeta inteiro. Eu acho isso uma pena, lamentável. Inclusive, gosto muito. Beijo para a democracia liberal. Mas veja que, embora tenhamos esses problemas atualmente, realmente, a gente tem que perceber, mais uma vez, que nós temos como verificar, à medida das democracias liberais, que as pessoas tiveram mais liberdade, mais emancipação, mais possibilidade de empreendedorismo, de inovação, também de competitividade, para que também se alcance melhores condições de trabalho, melhor capacidade de barganha com patrões, por exemplo, devido justamente, graças a essa qualificação que foi conquistada ao longo dos anos através das democracias liberais. Eu acho que essa é uma coisa bem importante de se pontuar a respeito da possibilidade de barganha, porque à medida do ensino, à medida da educação formal que as pessoas vão adquirindo nessas democracias liberais, maior é a possibilidade de justamente barganhar com os próprios empregadores em relação a tempo, em relação a salário, que inclusive eu conheço pessoas que, devido a terem um altíssimo nível de qualificação, os empregadores brigam por essa pessoa. Então veja que em sociedades que não existe essa liberdade econômica, tanto quanto desse investimento em educação e, portanto, também de maior qualificação profissional nesses locais, não existe esse poder. Então, veja que, à medida das democracias liberais, à medida da qualificação profissional, à medida da inovação, da tecnologia, do controle e da sofisticação de certos processos produtivos e também de conhecimento mais qualificado, as pessoas têm uma maior possibilidade de barganhar e de, portanto, se emancipar financeiramente, também de conquistar e de pressionar os seus governantes para que consigam, assim, mais direitos. Eu acho que é interessante a gente retroceder um pouco e entender o que é uma democracia, de onde surge a democracia. E é muito interessante isso, porque a democracia ela surge como um mero modelo político diferente da monarquia, né? Que era o que a gente entendia em alguns sistemas, existiam outros, mas o principal era a monarquia. E a democracia é um modelo político, é um modelo em que a população, ou que se entendia como população na Grécia Antiga, participava do jogo político. Isso quer dizer que a democracia é boa? Quer dizer que ela é rica? Quer dizer que ela é próspera? Quer dizer que as pessoas têm uma vida boa? Não, quer dizer que elas participam. É interessante isso, porque obviamente o termo democracia, ele virou como uma palavra... Interessante, né? O Loconte, ele traz aqui um ponto que realmente é interessante, que é, de fato, a multiplicidade de formas que um sistema que pode ser propriamente considerado como democrático, né? Ele pode assumir. Então, realmente, você estabelecer críticas a países específicos que são considerados democratas, não é uma crítica à democracia em si mesma, né? Porque pode ser perfeitamente um problema dos outros acidentes, né? Como nós vimos lá, P1 e P2 são essenciais no conceito de democracia. E, no entanto, P3, P4 e P5 são acidentes possíveis que uma democracia pode possuir e, no entanto, não precisa possuir necessariamente. Então, quando você critica esses outros países, você precisa, inclusive, relacionar essa crítica como algo de essencial à democracia. Senão, você não está criticando a democracia, você está criticando esse país em específico. É como, sei lá, eu beber um vinho ruim, não gostar e falar que vinho é ruim, de forma geral, porque eu não gostei desse vinho. Não, eu posso não ter gostado desse vinho porque, sei lá, ele tem uvas Cabernet Sauvignon, eu não gosto tanto, eu prefiro, sei lá, Carmenère, entendeu? Então, a crítica precisa ficar claramente associada àquilo que a democracia possui de essencial, e não aquilo que ela possui de acidental. Senão, não é uma crítica à democracia, e sim a regimes democráticos específicos. A democracia, a melhor coisa do mundo. Não necessariamente. Você pode ter uma democracia pobre e uma ditadura rica. A democracia e a ditadura residem em modelos políticos. Agora, o que a gente está falando aqui mais é entender mais além desse conceito de modelo político, uma democracia de estado de bem-estar social. Então, por exemplo, a gente pode ter uma ditadura que é caracterizada por não ter liberdade de expressão, não ter participação de pluralidade de ideias e ter altos índices de qualidade de vida. Ela pode ter robustos um estado de bem-estar social, serviços públicos de qualidade e não ser uma democracia. A gente pode ter uma democracia que não tem nada disso. As pessoas podem votar, podem participar, mas elas não têm esses direitos sociais, elas têm direitos políticos e não sociais. De qualquer forma, indo para o ponto prático e objetivo, a gente quer os dois, né? Naturalmente. E é possível ter os dois. A gente tem uma robusta, amplos exemplos disso. E aí o que a gente dá interessante? Não tem uma relação direta, na verdade, não tem uma relação entre dominação e democracia. Então, o Império Britânico, de fato, dominou boa parte do mundo, mas ele estava anos-luz a várias outras democracias, inclusive suas próprias colônias, né? Eu estava lendo sobre a história econômica e a história política da Austrália, e o processo democrático da Austrália estava muito além do Reino Unido, já em meados do século XIX. Então, você vê que não tem uma relação direta entre dominar, entre explorar, e nem mesmo uma relação estrangeira. Você pode não ter, basicamente, nenhuma empresa estrangeira e mesmo assim ter um nível democrático muito alto. Então, a questão é como a gente vai administrar os direitos políticos, e aqui a gente pode entrar em direitos sociais, mas a democracia, em sua origem, em sua essência, é direitos políticos. Então, não tem relação com o imperialismo, com a exploração. Você pode ter países altamente imperialistas que são ditaduras, e você pode ter países amplamente democráticos que não exploram, não tiveram colônias, nem mesmo não tem uma grande participação da sua riqueza no exterior. Ótima resposta do Loconte.
Então é como a gente administra a nossa comunidade internamente. A gente vai ceder direitos políticos e sociais para essas pessoas, assim a gente forma uma democracia próspera. Não, assim, voltando para o maravilhoso mundo que vocês estão pintando aí, eu acho que é interessante, porque você fala do estado de bem-estar social, mas assim, ele foi desmontado em todos os lugares. Nós estamos vivendo um neoliberalismo que, principalmente depois da crise de 2008, implanta um projeto de austeridade, de ajuste fiscal, de retirada de direitos, né? A reforma da Previdência, onde as pessoas estão tendo que trabalhar até morrer, foi implantada por vários governos, inclusive de matizes diferentes, em vários países, enfrentando luta de classes, população, que, né, tocando num ponto importante, os direitos que a gente tem, que não são muitos, foram conquistados com a luta da classe trabalhadora, nada veio de graça. Agora, nós estamos vendo um processo que não é um processo de consolidação do estado de bem-estar social em nenhum lugar do mundo, nós estamos vendo um processo de desmonte dos direitos e um processo de um neoliberalismo num novo patamar, plano de austeridade em vários lugares que retiram direitos conquistados. Eu acho que isso é muito importante, porque a realidade que a gente está vivendo, ainda mais num país como o Brasil, que para mim é uma semicolônia, inclusive, não é um negócio de que a gente tem mais tempo livre conforme a tecnologia vem, é tudo ao contrário. Nós estamos vendo, como eu já falei nos pontos anteriores, um agravamento da exploração, um agravamento da jornada de trabalho, um rebaixamento médio dos salários, um congelamento dos investimentos públicos, saúde, educação, por vários governos, inclusive Lula agora, Tarcísio congelou 11 bilhões do orçamento da educação. Então, é isso que está colocado. Nós não estamos falando do mundo. Só que aí qual é a questão? Só para concluir. De fato, a situação está melhorando. Para quem é a pergunta? Está melhorando para quem? Não é para todos. Gente, não é só para concluir mesmo, não é para todos. Nós estamos falando de uma maior concentração de renda, de propriedade privada, em pouquíssimos lá em cima. Só para falar do Brasil, o levantamento do ILAESE recente, 200 empresas concentram 50% do PIB. É disso que nós estamos falando. Então melhorou, mas melhorou para alguns, não melhorou para... Pois é, poderia até ser verdade, por exemplo, o dado de que a concentração do dinheiro tá sendo cada vez maior, né? Tá se concentrando cada vez mais nas classes mais altas. Só que isso ainda não responde ao ponto da Glenda. Por exemplo, vamos supor que a classe baixa, graças ao capitalismo, cresceu 1 ponto de riqueza. Então vamos supor que a classe alta está no nível 1 e a classe baixa estava no nível 0. Com o capitalismo, a classe baixa ela cresceu 1 ponto de riqueza. A classe alta, vamos supor que ela cresceu 5 pontos de riqueza. Ora, a concentração de dinheiro nesse cenário, ela realmente aumentou, né? Isso é uma verdade. Eu não vejo eles negando esse ponto. Eles negando que a concentração aumentou mais. Mas o que a Glenda trouxe é que, ainda que a concentração tenha aumentado, no entanto, todos enriqueceram, né? E se os dados que ela trouxe forem verdadeiros, e na verdade pra gente é bem intuitivo, é bem empírico, né? Uma coisa bem empírica a gente perceber que de fato a sociedade como um todo ela enriqueceu, o ponto de que a economia é um jogo de soma zero foi refutado, porque todos enriqueceram. Ainda que uns mais do que outros. Ainda que alguns, né? Ainda que a concentração tenha aumentado. No entanto, todos enriqueceram. De forma alguma, o ponto da Glenda foi refutado aqui, né? E, de novo, né? Lógica. Se você não consegue compreender o posicionamento do seu oponente, se você não consegue compreender o seu posicionamento, se você não consegue compreender as implicações lógicas do posicionamento do seu oponente, as implicações lógicas do seu posicionamento, como que você vai dialogar com o seu oponente? Então, a Flávia, ela não percebeu, ela sequer percebeu quais são as implicações para o sistema de ideias dela da veracidade dos dados que a Glenda trouxe. E ela não percebeu que essa resposta que ela está dando não evita essas consequências para o seu sistema. Então isso aqui é pura e simplesmente uma deficiência lógica, falta de estudo de lógica. É por isso que durante a Idade Média as pessoas estudavam lógica desde os 14 anos, porque a lógica ela é um instrumento para o conhecimento básico, fundamental. Ela é um instrumento para a inteligência. Acho que, estudar economia ou sociologia sem entender de lógica é que nem querer cortar uma carne sem ter uma faca. Você quer atingir o seu objetivo sem se valer dos instrumentos mais adequados para atingir esse seu objetivo.